Oi, gente! Hoje eu vim fazer um resumão das minhas leituras do mês de julho. O mês de julho teve ali o encerramento da Campatona e depois já emendou na Maratona Literária de Inverno. Então era um mês focado pra gente ler bastante, né, com essas maratonas. E eu vou mostrar pra vocês qual que foi aí o meu saldo de leituras. Então já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, ver as pré-vendas dos livros também, eu compartilho lá no meu canal de notícias no Telegram. Vocês podem colocar os livros na wishlist, comprar com os links que eu compartilho lá, que vocês acabam me ajudando bastante. E se você gosta de clube de leitura, convido vocês a participarem do meu clubinho, que é pelo meu projeto do Catarse. Tem muitos outros benefícios bem legais que vocês podem conferir no link também. Então eu comecei o mês de julho com uma leitura que eu já tinha começado no mês de junho e daí eu terminei no comecinho do mês. Uma Maldição Dourada. Esse daqui é um prequel dos 6 Grows. É uma história que se passa anos antes dos 6 Grows. E nós temos aqui a história de uma personagem que a gente já conhece naquela duologia. Na verdade, é uma história que a gente já sabe, né? Você já lê esse livro sabendo como que vai ser o final dele. Até por isso que eu recomendo vocês lerem os 6 Grows antes de ler esse, apesar dessa história acontecer antes. Porque a história desse livro aqui é uma grande revelação ali do livro dos 6 Grows, então é uma coisa bem surpreendente que você encontra e que estragaria toda a surpresa se você lesse esse livro antes. Esse livro ele é feito para você ler depois. Mesmo você sabendo como que termina a história, você acaba tendo todos os detalhes de como que foi a história dessa personagem. Aqui nós temos a história de duas irmãs que foram amaldiçoadas por uma bruxa. E daí tem toda aquela história da irmã mais velha que precisa proteger a irmã mais nova, um estilo Frozen. A protagonista do livro é a Shani e ela tem uma conexão com as cobras. O rosto dela até se assemelha a uma serpente e ela é considerada um monstro por causa disso. E daí nós temos aqui toda a história ali da infância dela, de por que aconteceu isso com o rosto dela, isso com ela. E a irmã dela, ela tem uma luz que sai do peito dela, uma luz dourada. Então tem toda uma história ali envolvendo essas irmãs. E também uma história de perigo, né? Que elas correm um grande perigo, ela tem que proteger a irmã dela. E se for ver, essa é uma vibe muito 6 Grows também, porque a princesa Shiori tinha que proteger os seus irmãos que foram transformados em pássaros, né? Ela tinha que desfazer a maldição. Então, são livros que falam muito sobre esse amor fraternal, são livros de fantasia que traz aquela mensagem de família. E são personagens muito carismáticos, personagens que você se importa bastante, que você consegue entender a história deles ao longo de toda essa série, né, desse universo dos 6 Grows. Eu recomendo muito para vocês. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a duologia, com mais detalhes para você saber sobre o que é a história. Não tem spoiler, então assistam o vídeo e depois vocês leem A Maldição Dourada. Eu acabei gostando muito desse livro também, assim como eu gostei da duologia. E eu acabei lendo também Filhos de Sangue e Osso, que é uma fantasia incrível. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, ele estava ali na minha lista de para ler há bastante tempinho. Quem me fez desencalhar esse livro foi uma apoiadora do Catarse, porque ela foi sorteada para escolher um livro para eu ler. E daí eu li esse livro junto com ela. Ele é um livro bem grande, de mais de 500 páginas. Eu até tinha o e-book desse livro e do segundo eu também tenho o e-book. Mas eu gostei tanto da história que eu aproveitei a promoção do Prime Day e comprei a edição física, que tá muito linda. Nesse livro aqui nós temos um lugar que antigamente era repleto de magia, mas todas as pessoas que possuíam essa magia acabaram sendo assassinados pelo governante ali desse lugar. É um governante bem tirano e ele meio que radicou a magia do lugar. Essa magia está perdida, porém aqui nós temos na história os descendentes dos magos, que eram quem tinham a magia antigamente. Esses descendentes são chamados de divinais, e a Zélie, que é a protagonista do livro, é uma divinal. A mãe dela era uma mage que foi morta brutalmente. Ela viu isso quando ela era criança. E a Zélie vê uma oportunidade, através da filha do imperador, de trazer a magia de volta para o seu povo. Então é essa história que você vai encontrar aqui. A princesa
ela acaba sendo uma aliada bem interessante ali para Zélie. E ao mesmo tempo nós também temos o outro filho do imperador, o príncipe, que ele tá atrás da sua irmã porque ela roubou um artefato mágico, e através desse artefato, que é um pergaminho, que a magia pode retornar. Então ele tá atrás delas, ele é como se fosse ali o antagonista da história, e as duas personagens elas vão numa missão ali para tentar trazer a magia de volta. É muito legal, gente, esse livro. Ele é muito interessante em várias questões, principalmente no sistema de magia. Foi algo que me conquistou bastante. Eu acho que ele é muito bem elaborado, tem várias explicaçõezinhas bem interessantes ao longo do livro. É um livro de fantasia que você vai lendo sem ver as páginas passar, sabe? Ele é um livro grande, mas você lê muito rápido. Até porque ele é um livro com muita ação. Tem uma coisa atrás da outra acontecendo, não é um livro parado, chato, não. Tá sempre acontecendo alguma coisa muito interessante, a autora entrega muito nesse livro. E a fantasia desse livro é baseado na cultura iorubá, que inclusive a autora, ela veio pro Brasil, veio para Salvador estudar a cultura afro-brasileira. Isso faz com que toda a história que ela trouxe aqui seja ainda mais incrível. Sério, gente, deem uma chance para esse livro, já tem o segundo volume e a autora já anunciou o terceiro livro. Então eu tô muito ansiosa para ler a continuação e eu espero que a editora Rocco traga logo o terceiro livro pra gente completar essa trilogia. Outro livro com cultura africana que eu também li no mês de julho é Nascida para o Trono, Serpentes e Traições. Só que esse daqui é um volume único e é de um autor nacional, Vilto Reis, e ele é baseado em impérios africanos. A ambientação assim da história tem até tipo savanas desérticas. A protagonista do livro, ela é uma ladra e ela tá indo roubar o totem da serpente, que antigamente era para ela ser a guardiã desse artefato mágico. O totem da serpente, ele dá poderes mágicos para outras pessoas e existe todo um sistema ali de que tem que ter um guardião protegendo isso. Eles fazem também um ritual para poder dar esses poderes para os adolescentes quando adquirem uma idade. Tem toda uma parte política envolvendo o totem da serpente. E ela já entra numa missão aqui no começo da história para fazer esse roubo. E quem é a guardiã do totem da serpente é a irmã dela. Então tem toda uma história familiar aqui envolvendo a Núbia também. Então no começo do livro você não entende direito o que aconteceu no passado, que ela perdeu esse direito de ser a guardiã do totem. E também ela tem uma vida muito destrutiva que você fica se perguntando como que ela chegou nessa situação. E você passa a entender melhor ao longo do livro todo esse esquema político por trás da história ali dos guardiões, de como que eles fazem essas escolhas. E ao mesmo tempo tem uma revolta, uma rebelião se formando aqui no livro também, que a Núbia meio que acaba entrando ali no meio. Ele é um livro que ele vai falar muito sobre ascensão ao trono, de uma personagem que vai em busca do que é seu por direito, do que era para ser dela, e o livro vai construindo isso ao longo da história. Nós temos uma personagem também que ela assim, não é uma heroína perfeita. Ela até pode ser vista, assim, como uma anti-heroína. Também temos uma protagonista um pouco mais sarcástica e manipuladora. E isso faz com que o livro seja uma fantasia, assim, diferente também. E o livro também traz discussões de gênero, que eu achei bem interessante, porque a Núbia é uma personagem trans. Então, tem muitas camadas aqui nessa fantasia que eu acho que vocês deveriam dar uma chance também, ainda mais porque é um livro de volume único. A história tá toda fechadinha aqui até o final do livro. E é interessante como a história se mistura ali numa parte de fantasia com magias e poderes mágicos, até porque a Núbia tá em busca de recuperar os seus poderes que foram tirados dela também. E envolve principalmente questões de família, questões do passado dela que ela precisa resolver e toda uma fantasia mais voltada para política. É uma fantasia assim que não tem romance. Então, para quem tá procurando fantasias assim, eu recomendo esse livro. E eu li a continuação dos Lobos Dourados com As Serpentes Prateadas. Essa daqui também foi uma leitura coletiva com os apoiadores do Catarse, porque a gente lê os Lobos Dourados juntos, então eu convidei eles para lerem a continuação comigo também. E eu amei muito esse segundo livro, eu gostei mais do que do primeiro. Acho que o primeiro tinha muitas informações que te deixam um pouco confusa, assim, no começo da leitura, até você se apegar, se adaptar à história.
E esse daqui é diferente porque você já conhece a história, você já se apegou aos personagens, então parece que você aproveita mais o que o livro tem a oferecer nesse segundo volume. Eu achei que ele funciona muito melhor. Aqui a aventura do nosso grupo Caçadores de Tesouros acontece na Rússia, no inverno na Rússia, por isso que ele tem toda essa ambientação aqui da capa, tem o palácio ali russo. E as aventuras continuam, estilo Indiana Jones, onde eles têm que decifrar enigmas, têm que abrir portais. Continua nesse esquema. E agora, devido aos acontecimentos do primeiro livro, eles têm uma motivação a mais, sabe? Pra ir nessa missão, pra ir em busca de um artefato mágico específico aqui nesse segundo livro. Na verdade, eles têm dois grandes motivos, assim, para ir atrás disso. E é muito legal como você se envolve com esses personagens. Eu acho que o mais legal dessa trilogia, porque vão ser 3 livros, são os personagens. Você gosta muito deles e eles são muito queridos. Você se importa bastante com esses personagens, sabe? Eu acho que quando o autor consegue fazer isso, já faz com que seja uma fantasia grandiosa e ao mesmo tempo tem aquelas aventuras super gostosas de acompanhar. Então, por isso que eu gosto muito desses livros. E eu acabei gostando muito desse segundo volume também. Mas a leitura oficial do Catarse foi Noiva, da Ellie Hazelwood. Sim, gente, eu li esse livro que tava bafônico, né? Todo mundo comentando sobre Noiva. Eu já tinha lido outro livro da autora, que era A Hipótese do Amor, e não tinha gostado tanto. Mas esse livro, que é uma fantasia, eu gostei muito, gente. Eu gostei muito mais desse livro. Eu acho que ele é uma fantasia que você tem que... sem ser muito crítico, digamos assim. Porque é uma fantasia mais leve, eu até senti que a autora quis meio que fazer uma cozy fantasy, sabe? Pra você não ter que se preocupar com muita coisa, não é uma fantasia muito violenta, não é uma fantasia complexa e difícil de você entender. Apesar de que no começo do livro ela explica bastante coisa sobre os universos ali dos vampiros, como que eles convivem, né, com os humanos e os lobisomens. Então tem todo um acordo entre eles para eles viverem em paz. E a nossa protagonista, ela faz parte desses acordos, porque ela é uma vampira e desde criança ela foi viver com os humanos como uma troca ali de paz. Então ela viveu lá com os humanos até os 18 anos. Depois ela poderia voltar lá para o reino dos vampiros, mas ela resolveu continuar ali vivendo com os humanos. Então ela é uma vampira assim, metade humana, assim, pelo menos os sentimentos e costumes, né, é muito mais humano. E daí o pai dela resolve fazer uma proposta para ela de se casar com o alfa ali dos lobisomens para fazer um acordo com os lobisomens dessa vez. E ela acaba aceitando porque a amiga dela, que é uma humana, acabou desaparecendo. E a única pista que ela tem do desaparecimento da melhor amiga dela é o nome desse cara aí que é o Alfa. Então, por isso que ela resolve entrar nesse acordo aí. Então, ela acaba se casando com o lobisomem. No começo do livro, nós temos aí, né, esse casamento da vampira com o lobisomem. E dela passa a viver, então, lá junto com os outros lobisomens. E como a Ellie Hazelwood escreve histórias de amor, né, nós vamos ter essa história aí da vampira se apaixonando pelo lobisomem e vice-versa. E tem várias questõezinhas ali envolvendo o Omegaverso, por exemplo, envolvendo a fantasia de vampiros também, né? Toda misturada ali. Para quem gosta de Crepúsculo, eu acho que vai gostar muito desse livro. E para quem gosta de livros de romance com fantasia, vai se deliciar bastante, porque eu gostei muito, gente. E olha que eu sou bem crítica, né, para romantasias, nem todas assim eu gosto tanto. E essa daí eu gostei. Porque eu acho que eu li no momento certo, foi um momento assim para eu ler uma leitura mais descontraída, e eu acho que esse livro funcionou comigo para uma leitura assim mais leve, porque até a parte fantástica assim da história tem alguns furos, algumas coisas meio jogadas assim as explicações. Então é um livro que você não precisa se preocupar muito com isso, sabe? Ele tem personagens muito queridos também, você acaba gostando bastante dos personagens. Eu acho que esse é um ponto muito bom para a história ser boa, é você gostar e se importar com os personagens. Tem até uma criança na história que ela é muito fofa, essa criança, e você se importa bastante com ela. Então eu recomendo bastante para vocês, Noiva, mas tenham em mente que não é aquela
grande fantasia, complexa. Não, gente, é uma fantasia mais leve. Quer ler uma fantasia levezinha, cozy fantasy? Leia A Noiva, que eu recomendo. E eu li mais um livro da Agatha Christie, que foi M.O.N. Esse livro aqui eu li para um clube de leitura que eu tenho no meu Instagram. Se você quer participar de um clube de leitura sem muito compromisso, sem grupo, onde você só pega o livro e lê no mês e depois tem a live de discussão, eu faço isso lá no meu Instagram. Então a leitura do mês de julho era M.O.N. da Agatha Christie. Agora, no mês de agosto, nós vamos ler Zona Morta, do Stephen King. E ele é um livro bem curtinho, eu li ele super rápido e fazia tempinho já que eu não li um livro da Agatha Christie. Eu já li vários livros dela, inclusive os protagonistas desse livro, que é o Tom e a Tuppence, já apareceram em outro livro que eu li, que é O Adversário Secreto. E agora é a segunda história que eu leio com esses protagonistas. Aqui eles têm por volta de 40 anos de idade, eles são agentes secretos. E esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Só que por conta da idade que eles têm, eles não são mais contratados para o serviço secreto, sabe? É como se já fosse a idade deles se aposentarem. Até que surge a oportunidade deles descobrirem se tem espiões alemães em uma cidadezinha ali no interior da Inglaterra, no litoral da Inglaterra. E daí eles acabam se infiltrando num hotel, numa pensão, onde tem outros moradores lá também, com outra identidade. Então, é um livro de espionagem, esse livro da Agatha Christie, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o livro foi escrito durante a Segunda Guerra, então os detalhes a respeito do que as pessoas estão conversando sobre a guerra é com muita perfeição, sabe? Porque realmente era o que estava acontecendo quando a autora estava escrevendo o livro. Então, aqui não tem um assassinato que você tem que investigar quem matou tal pessoa, não. Você vai ter que tentar descobrir quem que são os espiões infiltrados aqui no meio desses personagens. Então acaba sendo um livro muito divertido de você acompanhar essa investigação, e também ele é um livro muito engraçado, é um livro muito bem humorado da autora, porque o Tom e a Tuppence, eles são muito divertidos. As cenas do começo do livro são bem engraçadas. Ela traz personagens cômicos aqui que você se diverte. É uma leitura de investigação para você se divertir também. Então, se você quer saber sobre esse livro com spoiler, uma discussão mais completa sobre ele, tem lá no meu perfil do Instagram a live que eu fiz de discussão. Agora vamos pro livro que eu menos gostei desse mês de julho, porque eu li muitas coisas boas nesse mês, vocês viram, né? Até agora, todos esses livros que eu mostrei pra vocês foram livros que eu amei, e o único livro que eu não gostei foi o livro do Brandon Sanderson, O Manual do Mago Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval. Esse daqui é o segundo livro do projeto secreto dele. A edição tá muito linda, assim, tem várias ilustrações, tem até uma outra história paralela à história que a gente tá lendo, acontecendo aqui, ó, em desenho. Tem várias folhas, assim, ó, com essa historinha aqui em desenho, que você pode acompanhar. Tem vários detalhes bem bonitos, assim, na edição. E mais por conta disso, e por ser um livro do Brandon Sanderson, que eu não abandonei esse livro, porque provavelmente seria um livro que eu abandonaria. Aqui nós temos um personagem que ele acaba acordando em um lugar sem memória. E dele tem umas informações em um livro que mostra que ele fez uma viagem para outra dimensão. E a gente descobre que é possível você pagar para fazer essas viagens, e você pode escolher o tipo de dimensão que você vai parar. Então, existem viagens para as outras dimensões, as pessoas pagam por isso e ela tem aquela dimensão para ela mesma. É como se fosse aquela série do Westworld, que você tem os parques de diversões, que você vai lá e vive aquela realidade do parque. É mais ou menos isso que acontece aqui no livro. Então ele tá numa dessas dimensões, só que ele não lembra de nada, não lembra como que era a vida dele antes, e aos poucos ele tá tentando lembrar quem que ele é, por que que ele resolveu ir para essa dimensão. E ao mesmo tempo, ele acaba conhecendo os personagens dessa dimensão que se passa numa Inglaterra medieval, uma Inglaterra anglo-saxônica, que fala aqui, que seria uma vibe Vikings também. Então acaba sendo uma aventura interessante que ele acaba entrando aqui. E até essa parte da viagem, essa parte do manual, é um pouco assim engraçado, é um pouco cômico, e acaba sendo interessante. Quando ele tá tentando lembrar as coisas sobre quem ele é, acaba sendo divertido também essas descobertas. Porém, a história dele ali na dimensão
demorou assim, ó, pra me pegar, sabe? Foi uma história meio maçante, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali naquele lugar. Ai, não me conquistou muito, então eu tava achando o livro muito chato por conta disso. Demorou assim, ó, pra eu entender quem que eram os personagens, então tava muito chata a leitura, gente. Esse livro aqui, pra mim, eu achei muito fraco, muito assim, sem propósito. Era um livro mais divertido pra você ler descontraidamente. Não funcionou comigo, assim, não me conquistou, então infelizmente eu acabei não gostando desse livro do Brandon Sanderson. E eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui, ó, que é As Irmãs Blue. Gente, esse foi um livro que eu demorei um pouquinho pra ler ele. Ele é um livro, assim, demorado. Tem uns capítulos muito grandes, gente. Tem capítulo que chega até 50 páginas. Pra quê, né? Mas dá pra você entender que é pra você se aprofundar bastante nas personagens, porque nós temos a história de 3 irmãs e os capítulos vão intercalando no ponto de vista dessas 3 irmãs. Há um ano atrás, elas perderam uma irmã delas ali, a terceira filha, e aos poucos você vai entendendo a conexão que cada uma delas tinha com essa irmã e como que elas estão lidando atualmente com o luto pelo que aconteceu com ela. Elas se sentem muito culpadas também pelo que aconteceu. Ao longo do livro você vai entendendo melhor sobre a morte dessa irmã, mas ele é um livro que ele vai trabalhar muito o quanto elas precisam se conectar novamente, porque depois da morte dela, as outras irmãs que sobraram, elas não estão tão unidas, elas ainda têm problemas para resolverem entre elas, e eu acho que agora, quando começa o livro, ali seria o momento para elas voltarem a se conectar e elas precisam ajudar uma a outra, elas precisam manter essa união também para elas lidarem juntas com o luto. Eu acho que essa é a mensagem que o livro quer trazer, então acaba sendo um livro bem sensível, um livro bem emocionante, um livro bem comovente, mas ele é um livro com personagens reais, porque as personagens estão lidando com situações pessoais que elas erram muito ali na vida delas e elas erram tentando consertar e elas estão tentando ali encaixar a vida delas, sabe? Nesse momento que está acontecendo o livro. Então ele é um livro bem profundo, cheio de camadas, com cada uma das personagens, você até demora para compreendê-las, demora para você criar um pouco de empatia por essas personagens. Eu acho que chegando no final do livro que você começa a entender tudo, no geral. Então eu acho que a escrita dessa autora acaba sendo muito interessante por conta disso. Eu não li o outro livro dela, do Cleópatra e Frankenstein, então foi uma grande surpresa eu gostar desse livro. Eu acabei amando muito a escrita dela, foi algo que me pegou assim desde o comecinho. O livro já começa bem objetivo, contando sobre cada uma das personagens. Então eu acho que a escrita funcionou bastante comigo e me tocou bastante lá no fundo. O livro também tem algumas fofocas, assim, ó, babadeira, coisas de família, sabe? E tem situações que elas brigam, que são brigas, assim, muito fortes, onde as palavras podem machucar uma a outra, sabe? São brigas intensas, mas ao mesmo tempo você sabe que o amor de irmã vai prevalecer acima de tudo. Até depois da briga, elas meio que entram numa situação que elas percebem assim, não, aquela briga lá nem faz mais sentido agora, depois do que aconteceu, sabe? Elas meio que se compreendem uma a outra, né, por conta dessa conexão de irmãs que elas têm. Eu não tenho irmãos, então eu acho que para quem tem irmãs, principalmente, vai se conectar muito com essa história. Uma coisa que falou muito comigo nesse livro é que a irmã que morreu, ela sofria da doença de endometriose, que é uma doença crônica que eu tenho. Então eu sentia que em alguns momentos o livro falava comigo também. O livro tem representatividade com personagens sáficas, foi algo que me pegou de surpresa, que eu não sabia disso também. Então eu acho que o livro tinha vários elementos que juntando fez ser um livro 5 estrelas para mim. E eu amei muito esse livro, gente. Recomendo muito para vocês. E agora eu quero ler o outro livro da autora. Mas ele foi um livro demorado, tá? Você tem que ler ele com calma, porque ele tem várias camadas. São personagens complexas, difícil assim de lidar, mas no final você vai compreender tudo. E você vai querer abraçar, assim, essa história. Ah, mas um detalhe que eu tava esquecendo de falar é que ele tem gatilhos sobre vícios, sobre alcoolismo. Esse é um tema bem presente ali na família Blue, então é um tema que vai ser bem tratado aqui na história. E por fim, gente, eu vou falar de Pássaro e Serpente.
Na verdade, eu tô dando uma roubadinha porque eu terminei esse livro ali no 2º dia de agosto. Mas eu fiquei a maior parte do mês de julho lendo ele, então vou finalizar já a leitura aqui, ó, como leitura de julho. Esse daqui é um livro que eu tenho encalhado desde o lançamento dele, se eu não me engano, e quem fez eu desencalhar ele também foi uma apoiadora do Catarse que escolheu para eu fazer essa leitura. Nós fizemos essa leitura juntas também, e nós temos aqui a história de uma bruxa e um caçador de bruxas que acabam sendo obrigados a se casarem. Sim, gente, só que ele não sabe que ela é uma bruxa, tá? Porque senão isso não teria acontecido. E aquela história de Enemies to Lovers é uma romantasia, mas muito bem escrita, gente. Foi outra romantasia que me conquistou. Eu acho que eu tô fraca pra romantasias, assim, eu tô me apaixonando bastante pelas últimas que eu tenho lido. Mas essa daqui, gente, é muito boa mesmo, porque realmente eles se odeiam. Eles se odeiam muito. E o mais interessante é que o caçador de bruxas, ele é tipo um cara assim religioso, mais certinho, virgem, e ele é todo serião assim, e ela é o demônio, gente. Essa mulher, ela enlouquece ele porque ela é bem doidinha e ela é como se fosse assim uma grande tentação, né, para ele, assim. Tudo que ele considera errado, assim, abominável, ela faz. É porque ela é uma bruxa, né, gente? Então são personalidades totalmente diferentes que fazem com que você se diverte bastante lendo esse livro. Eu me diverti muito. E assim, o livro ele tem uma cena hot que já me ganhou muitos pontos, porque vocês sabem que eu não gosto de fantasias que é só hot, hot, hot. Esse daqui só tem uma cena e uma cena muito boa. Gente, eu amei a cena hot que tem nesse livro. Eu acho que a autora escreveu muito bem e pra mim tinha que ser assim, ó, as cenas hot que você encontra assim nos livros, porque ela não é explícita demais. Ela não é aquela vergonha alheia, sabe? É uma cena romântica, é uma cena que teve toda uma construção antes pra chegar nisso também. Então eu amei. Recomendo bastante para vocês essa série, que é uma trilogia, já tem os 3 livros lançados. E agora eu quero ler as continuações, gente. Eu queria muito ler até o final do ano as continuações, porque eu acho que eu vou gostar muito. E a parte da fantasia ali envolvendo as bruxas, o perigo que a nossa protagonista tá correndo, porque ela tá fugindo da mãe dela. Daí você fica perguntando, quem que é a mãe dela? O que que tá acontecendo? Por que que ela tá fugindo da mãe dela? E ela é uma bruxa que ainda tá tentando descobrir melhor a força dos seus poderes. Então eu acho que a fantasia é bem gostosinha de acompanhar, e também a parte das bruxas, assim, dos covens. Eu adorei, me diverti muito. E foi a última leitura aí do mês de julho. Então me conte nos comentários se você se interessou em ler algum desses livros também, ou se você já leu algum deles, se você concorda comigo. Vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter uma playlist com outras leituras dos meses anteriores. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!